E nós já vamos começar o programa de hoje fazendo um giro sobre as eleições de 2022 e eu trago aqui duas declarações polêmicas feitas pelo ex-presidente e pré-candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, ele reforçou numa entrevista à rádio Itatiaia, em Minas Gerais, que pretende promover a regulamentação da mídia, gente. Logo depois, em explanação sobre o Partido dos Trabalhadores, ele admitiu, abre aspas, temos que pedir desculpas ao povo por ter errado. Fecha aspas. Inclusive, eu vou aproveitar essa declaração do Lula para abrir a nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que é justamente sobre esse tema. Você acha que esse pedido de desculpas do ex-presidente Lula corrige os erros que foram cometidos durante os governos do PT? O seu voto, sim ou não, jovempan.com.br, vote e participe. E olha só, gente, para o presidente da República e pré-candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, nós temos uma outra declaração. Abre aspas, regulação da mídia nos levará à prisão fora de uma cela, fecha aspas. Senhores, ótima tarde de quinta-feira para nós, que possamos fazer um belíssimo programa hoje. E eu já vou começar com Lula, com Bolsonaro, justamente com visões antagônicas sobre um determinado tema. Qual vocês acham mais de acordo com o que o Brasil precisa, Piperno? Eu vou começar com você hoje, porque eu sei que hoje você está estrelado. Tudo bem, Paulo? Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Bom, primeiro que o Lula ainda nos deve uma explicação sobre o que seria a regulamentação da mídia. Eu me lembro que até teve um dia que você pegou lá uma tentativa de explicação dele, ele falou, olha, ainda não tenho uma ideia clara do que seria, mas eu acho que tem que haver alguma. Então, eu gostaria de entender o que o Lula compreende por regulamentação da mídia. E esse é um tema, claro, muito sensível. Eu já vi em vários países, tenho acompanhado várias formas de algum tipo de regulamentação, que não quer dizer censura. Isso pode, inclusive, significar limitação à propriedade de todas as plataformas por um mesmo grupo. Eu já vi isso. Agora, eu não sei exatamente, de fato, o que o Lula pretende. Eu, de qualquer forma, acho que qualquer tipo de regulamentação que não esteja muito bem expressa na forma da lei é ruim, né? Essas ideias vagas, essas ideias atiradas aí, à atmosfera para que cada um possa fazer a sua avaliação, isso é muito ruim, principalmente em se tratando de um período pré-eleitoral. Faltam só 115 dias para o primeiro turno e é importante que os candidatos sejam transparentes em absolutamente tudo. Agora, Bolsonaro dizer também que ele é um defensor, tal, isso é mentira, isso ele não é. Aliás, tentou usar a Lei de Segurança Nacional contra muita gente. O partido dele tentou calar um festival de música e me chama a atenção, inclusive, a TV Brasil. A TV Brasil é uma TV pública. Ela é todo dia, praticamente, um veículo de campanha para o presidente que busca a reeleição. Eu gostaria de saber se os demais pré-candidatos também serão ouvidos em algum momento. O Piperno, desde que ele saiu da cadeia, o Lula, ele falou mais de 10 vezes publicamente a respeito justamente dessa questão da regulamentação da mídia. Constantino, por que a insistência nesse tema? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a todos. Porque o PT tem uma agenda autoritária. O PT não tem nenhum apreço pela liberdade de imprensa. O Lula já falou em arroubos que iria mandar prender jornalistas que tivessem mentido sobre ele, já quis expulsar um correspondente do New York Times porque falou dos hábitos etíricos dele, e tentou criar o Conselho Nacional de Jornalismo, manteve lá um grupo de maves, né, de uma militância a soldo do partido e usou a EBC, a TV Brasil, TV-Lula na época, para tentar irrigar os cofres aí de militantes disfarçados de jornalistas em outros veículos, né? Então, o Lula quer seguir o modelo de todo país socialista. Tem uma claque nas redações incensando o líder e aplaudindo tudo que o governo faz. É isso que ele quer. Agora, eu acho curioso, Paulo, e basta ver os exemplos que o Lula realmente mira, né? O exemplo da Venezuela, que ele sempre defendeu e tudo mais, Cuba. Agora, eu acho curioso quando o Lula parece, né, num ato de humildade, reconhecer erros, falar que tem que pedir desculpas, isso me soa tão fake, ainda mais lembrando do que fez o PT no poder, do grau de corrupção, da roubalheira que foi, né? O que ele quer, na verdade, é usar um truque.
É mais ou menos análogo, pensando alto enquanto você falava aqui, a um marido pega num motel com uma amante e aí a mulher vai para cima dele e ele fala assim, olha, desculpa, amorzinho, aquela roupa que eu deixei aquele dia no chão lá de casa. É mais ou menos isso. O Lula quer pedir desculpas pelo quê? Que erros são esses? Aí, quando perguntarem isso, a gente vai ver, né? Não, podia ter feito mais aqui pelos pobres, podia ter... E, na verdade, o que a gente quer saber é o seguinte, e aí, se arrependeu da roubalheira ou não? Serrão, se arrependeu ou não? Saudações, meus amigos e amados haters. Pergunta fácil de responder. Não se arrependeu coisa alguma. O Partido dos Trabalhadores, ele hoje tem uma dor de cotovelo, poderia até usar... citando aí, lembrando a inspiração que o Constantino deu, uma dor de corno, né? Porque Jair Bolsonaro consegue ser tão ou mais eficiente, até melhor comunicador popular do que Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje tem extrema dificuldade de conseguir passar sua mensagem para a população. O PT, pelo menos até agora, tem jogado com clareza total sobre o que ele pretende fazer. A sinceridade do Lula tem beirado até o sincericídio. Ele diz que vai estourar teto de gasto, ele diz que vai censurar a mídia, porque regulamentação ou regulação da mídia, o que ele quer dizer é criar obstáculo para quem use o veículo de comunicação para atacar quem estiver no poder, no caso, o PT. Então, regular é isso. O PT já tentou fazer isso, queria criar o Conselho Federal de Jornalismo, que era uma maneira de censurar o jornalista que deveria ter ali, para ele ter o seu registro profissional ou poder exercer a profissão, ele teria que ter o beneplácito dos sindicalistas que aparelhassem aquele conselho. Então, isso é ideia soviética, isso é o passado, isso não cabe mais, não dá para aceitar isso. Então, quando o PT fala, quando Lula diz que o PT precisa reconhecer os seus erros e pedir perdão por eles, ele, na verdade, está sendo cínico. Ele tinha que dizer que o PT tinha que pedir perdão pelo que roubou, pela corrupção que praticou, pela incompetência que teve na gestão de várias coisas, na economia, na gestão das obras, enfim. Lula teria que ter coragem de falar isso abertamente, mas ele não tem como fazer isso, porque ele sabe que isso vai ampliar ainda mais o desgaste que ele já tem, vai consolidar e ampliar esse problema de imagem do PT. A imagem de Lula está ligadíssima tanto a corrupção quanto a má gestão que o partido dele promoveu. Mais a corrupção, porque ele foi condenado e descondenado e depois devolvido para a vida pública pela decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o partido dele ficou muito mal na gestão Dilma Rousseff. Então, se Lula saiu bem avaliado dos 2 primeiros governos dele, com a Dilma, o PT ficou péssimo. E é essa imagem que é carregada hoje. Foi essa imagem que gerou o problema estrutural, agravou o problema estrutural da economia brasileira. Gerou o desemprego que nós temos hoje, gerou a desindustrialização que nós temos hoje. Então, tem que lembrar, o PT está na raiz da história do caos recente do Brasil. Marco, eu vou pegar as falas do Lula para que a gente possa deixar bem claro aqui e buscar entender o que o pré-candidato do PT à presidência da República está propondo em relação a isso. Se vocês quiserem, inclusive, comentar a respeito dessas falas, é só me pedir. Olha só, abre aspas. Nós precisamos, então, ter consciência de que nós precisamos regular. Mas quem vai regular? É o povo. Não vai ser eu que vai regular. E aí ele diz o seguinte, quando as pessoas falam de censura, se tem um cara que pode mostrar o quanto foi censurado neste país, sou eu. Então é preciso parar com essa bobagem. Ninguém quer censura. O que a gente quer é que os meios de comunicação sejam efetivamente democratizados. E aí ele continua. Não pode ser um meio de comunicação que só fala um lado. Você não pode permitir que a internet, que é essa imprensa digitalizada, que é uma coisa nova, fantástica, não pode permitir que ela se transforme numa base de construção de mentiras. Isso não faz bem para a sociedade. Então ele está analisando mídia e imprensa e está falando de rede social também, Marco. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, isso me deixa muito preocupado. Acho que isso deveria facilitar ao eleitor a escolha de um candidato realmente democrático. A maneira como o Lula usa as palavras aqui, você percebe que ele usa para abrandar um discurso eminentemente radical, com um viés autoritário, um viés arbitrário, um viés de um socialista que quer intervir na liberdade de imprensa
E não só de imprensa. As pessoas se comunicam hoje pelos meios, pelas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Telegram e por aí vai. Ele quer entrar no meio disso. Ele quer interferir uma comunicação direta que eu, Marco Antônio, tenho com o Paulo, com o Serrão, com o Piperno, com quem eu quiser. Ele quer começar a fazer o que a esquerda faz melhor, que é ir para a empresa, chamar a empresa em Brasília e limitar a liberdade que a empresa tem de atuar no país. Utilizando do quê? De chantagem, de coação, dos instrumentos da presidência da República, dos instrumentos do Poder Executivo. Qual foi a empresa que se ele eventualmente chegar no poder, esse é o discurso. É completamente insano e autoritário. Mas aí ele cria um véu falando que é democrático, que é o povo que vai escolher. Mas é tudo mentira. Uma mentira deslavada, uma mentira descarada. E ele já se mostrou muito mais radicalizado do que nas outras campanhas, inclusive. Ele tem falado sobre MTST ser protagonista no governo dele. E o pessoal, é muito estranho esse discurso da esquerda pipérnica, porque eles ficam falando o tempo todo. Não, mas em 14 anos de governo petista, isso nunca aconteceu. Não, mas é por isso não justifica. De uma tentativa de coação e você não deu o nome. Você já vai ter a Fala qual foi a empresa. Você já vai ter a palavra. 2 segundos, Tá por bom. favor. Aqui é muito simples, Paulo. A esquerda fala, não acredite no discurso que ela mesma está fazendo. O que o Lula está fazendo. Olha o grau de insanidade desse debate que a gente está tendo agora. E tem um outro lado que fala, eu defendo a liberdade. Eu critico os meios de comunicação porque eles difundem sim diariamente fake news contra mim, que é o Bolsonaro no caso, e ele critica, mas ele não está falando em regular, ele não está falando em limitar e ele não está falando em criar obstáculos legais à liberdade de imprensa. É isso, a diferença é muito clara. Deixa eu pegar mais um trecho aqui, porque a gente está falando da questão da imprensa, mas ele aborda também a questão das redes sociais. E aí ele diz, inclusive, sobre o aplicativo Instagram. Vejam só, abre aspas, o dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. Ele não pode ser um retransmissor de mentiras porque ele quer ganhar dinheiro. Não, senhor. Ele tem que levar em conta a cultura de cada país. Tem que respeitar as leis do país e não pode permitir que mentiras, inverdades, grosserias, ofensas façam parte da cultura brasileira. É isso que tem que ser regulado, Piperno. Ele disse algo que é incontrolável, nem ele, nem poder algum vai conseguir controlar. E talvez nem o dono da própria empresa Instagram, como cita o ex-presidente. Falou, enfim, uma bobagem, jogou para a torcida. Mas eu quero insistir, Marco. Qual foi a empresa que sofreu esse tipo de tentativa de coação da esquerda? Telegram. Ele está falando que ele vai fazer isso. Não. É o discurso dele. Você falou que... Não, porque chamou o Brasil... Você não prestou atenção no que eu falei. Primeira coisa, ele está falando que ele vai fazer isso. Primeira coisa, Constantino, o Telegram sofreu tentativa de coação de qual governo de esquerda, Constantino? Não, governo de esquerda não, do TSE. O atual governo do governo Xande. Aí, pronto. Ou seja, aí volta o fetiche pelo STF. Não Ou é. seja, Isso não é um governo, não é um confessou. partido. É uma suposição sua de que eles foram constrangidos por um tribunal, ex-filiado ao mas, PSDB. ou seja, até onde eu sei, Agora- o tribunal não faz parte de governo algum. Tá, intimidou. Agora, o ponto é o seguinte, tá. é muito curioso realmente esse ponto que o Marco traz, porque aí é conversa de bêbado. Se a gente estiver num bar, Piperno, o dia que eu for para São Paulo, a gente toma uma gelada no bar e aí você pode fazer esse discurso. Tipo assim, Lula não quer dizer nada disso. Mas o cara tá dizendo. Mas aí você pode falar, o Bolsonaro é um democrata, é um cara que luta pelas liberdades. Constantino, pelo amor de Deus, como é que um devoto de um torturador vai ser um democrata? Tenha paciência. O Paulo leu o trecho ipsis literis e completo. Ele está dizendo, sim, a sua angústia da subjetividade, do termo vago, ele está respondendo. Ele está dizendo exatamente o que ele quer regular. Ele acha que tem conteúdo ofensivo, mentiras, que ele, como o ministro da verdade, vai determinar. E quando o PT fala em povo, é sempre os sindicatos. Né? O PT acha que o povo estava presente no casamento do Lula. Né? O povo, para o PT, é isso, né? É meia dúzia de gatos pingados que eles controlam. Então, veja, ele está dizendo o que ele quer. Ele quer filtrar o conteúdo para se adaptar à cultura do país que ele acredita incorporar e que ele não quer ver mentiras,
discurso de ódio, ofensa e blá, blá, blá. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, hoje, se alguém falar que o Geraldo Alckmin votou sim pelo impeachment, ele quer regular. Ele quer dizer, não pode dizer isso é fake news, sendo que o Alckmin votou. Nossa, que suposição, né? Que exercício assim de, vamos lá, elasticidade da verdade para dizer o mínimo, né? Mas, ô Piperno, quando você avança sobre esse tema, você dá muito poder ao presidente da República, né? Mas aí que está o negócio, Paulo. Primeiro, quem é que disse que algum presidente da República tem esse poder todo? Tem um negócio chamado Congresso. Segundo, ele não disse que ele está falando de ideias, de suposição. Agora, olha isso. Qual foi exatamente o que ele disse? Você está querendo explicar uma coisa que ele foi taxativo. Não, é o que ele está falando, olha, ele foi taxativo. O controle tem que partir do povo. Tá, quem é o povo? Como é que vai ser feito isso? Quer dizer, que tipo de controle sabe o que o PT Mas entende. ele é o pré-candidato a presidente da República. Tem um histórico, os países socialistas que o PT sempre defendeu, que o Lula sempre usou como referência, Cuba, a própria União Soviética falida, extinta, a Venezuela, eles entendem por povo aqueles que eles controlam e comandam, é uma meia dúzia de baderneiros, do MST, do MTST, eles chamam de movimentos sociais. Os que invadiram o Guatemi, os que invadiram o Shopping Guatemi, o Lula diz que quer protagonismo no governo dele. Ele disse isso. Então você pode fingir o quanto você quiser que não há nenhuma ameaça no ar, que ele não tentou criar o Conselho Nacional de Jornalismo, que ele não se inspirou nunca em regimes totalitários, que ele nunca flertou com o socialismo. Você pode repetir o que você quiser, mas o cara está dizendo. Ele está dizendo, eu vou controlar o conteúdo, não vou permitir isso. Ele não está dizendo, eu não vou permitir isso. Ele está dizendo que ele acha errado que se que não se tenha nenhum tipo de limite. Eu discordo dessa posição. Agora, entre ele dizer que tem que ter algum tipo de limite e, de fato, impor algum limite, eu acho que vai uma distância muito grande. Olha, a grande luta do momento é entre aqueles que defendem e pregam e lutam pela liberdade e aqueles que querem controlar as pessoas, controlar o indivíduo e, a partir daí, controlar a sociedade. De que lado está Lula? Lula não está do lado dos que defendem a liberdade. O discurso dele é claramente um discurso nacional socialista. Por quê? Ele defende que o povo, o povo para esse pessoal, o povo para esse pessoal é a corporação sindical que comanda o poder. Então é o povo, isso é o povo, esse é o conceito. Leia lá, eu recomendo a todo mundo, pegue uma entrevista, olha lá, pesquisa no Google, uma entrevista que Adolf Hitler deu ao The Guardian em 1933. Ele explica direitinho lá o que é nacional-socialismo, comunismo, socialismo, e ele diz o que ele era. E você vai ver que você vai ter muita identidade do que ele falou com a nossa esquerda brasileira. Ou com outros extremos que o Brasil tem também, que também não são muito inteligentes. A questão é quem defende a liberdade e quem não defende a liberdade e está pelo lado do controle. E nós estamos do lado da liberdade. Então, não aceito que o candidato Lula venha propor regulação de nada. É o contrário. A internet tem que ser livre, desregulamentada. O Brasil como um todo tem que passar por uma desregulamentação, por uma consolidação legal para a gente saber o que vale de lei e o que não vale. Hoje tem gente que tem estimativa que nós temos 8 milhões a 16 milhões de normas legais em vigor. O que é isso? A insegurança jurídica é impossível de aturar nesse país. Vamos lá, Piperno, em seguida o Marco. Não, só rápido, Serrão. Quem tenta usar a Lei de Segurança Nacional para calar a gente como Felipe Neto, quem tenta, por exemplo, calar um show, uma manifestação de artista não tentou calar ninguém. Tentou e deixa de ser mentiroso você. Você é um tremendo mentiroso. Não, Marco, você é o Pinóquio da turma. Você tá espalhando você fake news. É muito mentiroso. Dá um Google. Então o nosso amigo que está em casa, dê um Google. Porque, afinal de contas, as suas mentiras elas são derrubadas por um negócio chamado Google. Aliás, viva a liberdade de expressão e de informação. Paulo. E aí, por exemplo, quem tenta calar um artista em uma manifestação como o Lula Paluso. Não tentou calar. Ninguém tentou calar. Isso é mentira. Isso é, Serrão. Outra mentira sua. Isso é, Serrão. Defender liberdade. Pronto. Claro que não é. Retórica. Claro que não é. Muito bem. Quem errou
Qualquer atentado contra a liberdade de quem quer que seja é condenável. Ponto. Não tem conversa. Marco. Não tem nada a ver. A questão do Lollapalooza foi de caráter eleitoral. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Mas aqui... Tentou calar. Vamos só... O Partido Presidente da República tentou calar os artistas, tentou multar os artistas. Vamos só pegar a questão, acho que até do ponto de vista das redes sociais é interessante isso. Paulo, a rede social ela é composta, as redes em geral, né, são empresas privadas, certo? São empresas privadas, elas têm os seus termos e condições de uso, elas têm lá uma série de regras internas e nós, aqui, já discutimos isso inclusive, a gente expõe muito o viés ideológico dessas redes também. Se tem pessoas que são prejudicadas nas redes sociais, são os conservadores e liberais. Isso acontece direto pelas pautas que você vê aí de vídeos cancelados e desmonetizados no YouTube, no Instagram, o tempo todo. Tem gente aqui da Jovem Pan, que teve o Instagram bloqueado, que tem o YouTube desmonetizado. Isso acontece direto. Nós tivemos aqui um direto ao ponto que foi tirado do ar. Isso é inacreditável. Aconteceu com a gente. E o meu ponto aqui é o seguinte, se tem alguém com algum tipo de interesse que poderia ser escuso para intervir na relação dessas empresas privadas, na atuação delas, na liberdade delas, seria o pessoal conservador liberal. Porque a esquerda faz isso, não é com pretensão democrática ou de abrir debates nem nada. É o contrário. Eles querem sufocar ainda mais esse ambiente para conservadores e liberais. Então, a pretensão é nociva e é contra a liberdade de expressão, taxativamente. Fala, Constant. Não, o que eu acho mais grave nisso tudo é que se fosse só os partidos de extrema esquerda, né, o relator comunista daquela PEC da censura, o Lula, o PT, a PSOL, essa turma fanática que idolatra Cuba, daria menos mal. A gente já sabe que deles só vem isso mesmo. Só que nós estamos vendo uma coisa tão perigosa hoje por conta do fator bolsonarismo, que são jornalistas tucanos aplaudindo censura. Sim. Veja, hoje o Globo se vangloriava hoje, na sua chamada, que o YouTube tirou do ar vídeos 2 dias depois deles fazerem uma reportagem mostrando fake news sobre urnas. Veja, YouTube é uma TV aberta, indivíduos têm canais. Se o cara acha que teve fraude, se o cara viu alguma coisa suspeita, se alguma coisa esquisita, e o YouTube vai lá filtrar para seguir patrulha e pressão de Globo, que é um canal militante hoje em dia tentando derrubar um governo, então é um negócio escandaloso. Aí vamos ver a PEC... Vamos ver a decisão lá do TSE mesmo e a cassação do deputado Francisquini, pelo mesmo fator. Imunidade parlamentar, 500 mil de votos, porque falou coisas que chegaram a ele sobre as urnas, né? Aí, vai lá, Mônica Bergamo, aqui eu dou nome, tem que dar nome para a gente parar com isso. Vera Magalhães, Mônica Bergamo, Ricardo Noblat, essa turma toda irritada com os ministros bolsonaristas, que um deles... votou contra a cassação e o outro pediu vista do habeas corpus. Veja, eles estão aplaudindo a censura. Um deputado perdeu o mandato porque falou de urna. Na cabeça desses jornalistas, de veículos importantes, a nossa urna é sacrossanta e o nosso TSE é Deus. Nós estamos falando aqui de mitos religiosos, de símbolos. É o dogma eleitoral, Constantino. É o dogma eleitoral. Se você desconfiar da urna que Brasil, Butão e Bangladesh têm, você é um criminoso. E os jornalistas estão aplaudindo censura nas redes sociais e punição até de perda de mandato, de quem tem imunidade. Isso é ou não é assustador? Para mim, isso é assustador. É um negócio inconcebível. Fala, Piperno. Bom, puxando aqui do nosso velho e bom Google, né? Então vamos lá. Felipe Neto é enquadrado na Lei de Segurança Nacional por criticar Bolsonaro. Aí veio o texto aqui. Então, onde que é a reportagem? O youtuber tem 50 links aqui. O primeiro, Congresso em Foco. Congresso em Foco, isso. Ótimo. Mas aí tem 50. Porque, lá. Afinal de contas, isso. Marco Antônio, o cara mais mentiroso dessa região da Avenida Paulista, diz que isso é uma mentira. Então vamos lá. O youtuber Felipe Neto foi acusado de crime contra a segurança nacional e de calúnia por chamar o presidente Jair Bolsonaro de genocida em meio às mais de 278 mil mortes. A intimação foi entregue ao youtuber nesta segunda-feira pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O que você leu agora? Repete. Eu disse que calúnia e difamação. A intimação foi entregue. E difamação. Então, eu, como pessoa física, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E você mentiu mais uma vez.
você não tem nada a ver, isso daí não Você tem nada a ver com censura. mente. Não tem nada a ver Dá com um censura. Google, Lei dá de um Segurança Google, Nacional. Beberno. Mente. Narrativas pipérnicas. Para fechar, Constantino. Narrativas pipérnicas. Dá um Google depois. Narrativas Isso. Não, Paulo, não. Vamos Uma coisa só tem que ficar trocar de clara, que ele está assunto, falando, turma, por ele tá favor. falando aqui, o Piperno, ele avança um pouco, está falando que eu estou mentindo. Mente, Não tem mente. nada, absolutamente nada de errado de você buscar reparação por difamação e calúnia. Quando o Piperno chama o Tá Bolsonaro aqui. de genocida, e ele chama todo dia, porque ele gosta, ele está cometendo Outra um ato. mentira sua, faz tempo que eu não falo isso. E ó, Agora ele tá de brincadeira aqui, ó, comigo, ele tem falou semana 50, passada. tem Vocês estão de um jeito hoje, acho que. Tem, ó, e eu quero dizer o seguinte, ó, vários links Não, eu tô aqui, ó, tenso. vários links. Felipe Neto é chamado depois com base em lei de segurança. Piperno, Felipe Neto chama é o Marco intimado da para lei de ir no segurança bar e aí nacional. vocês resolvem essa Vários história. links